Nessa segunda meia hora, nós vamos conversar com a professora Patrícia Curti. Ela é mentora de líderes, especialista em liderança humanizada, gestão de pessoas, gestão de tempo. Então, eu vou fazer a primeira pergunta muito fácil para a Patrícia. Patrícia, bom dia. O que é preciso para ser um bom líder? Bom dia, Edson. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Para ser um bom líder, nós precisamos primeiro olhar para a gente e nos autoliderarmos. Precisamos entender que liderança é mentalidade, não é título, não é cargo. Então, para ser um bom líder, nós precisamos de autogestão e gostar de pessoas. Boa. O que a gente precisa hoje? Você está falando bastante da liderança, mas qual que é o futuro das carreiras? Hoje eu sei que ali, professor de inglês, hein? Não me corrija. A gente fala muito das soft skills, né? O que seria isso? O que hoje o mercado de trabalho busca, principalmente para quem está entrando hoje? A geração Z é quem vai começar agora no mercado de trabalho, já está entrando nesse mercado. O que esse mercado de trabalho busca hoje? Excelente sua pergunta. Realmente é a pergunta é o tema, né, geral. Pergunta de milhões. É o tema geral hoje, né, em relação à liderança, porque a geração Z hoje não olha para a liderança do mesmo jeito, né? A geração Z hoje traz muito essa questão do equilíbrio e foi colocado muito isso que ser líder é a gente se sacrificar muito, não ter vida própria, a gente não ter mais tempo para nada. E a geração Z ela vem trazer esse equilíbrio e mostrar não é bem assim. Eu também quero cuidar da minha vida, eu quero cuidar né, da minha carreira, mas quero ter tempo para mim, né? Então a geração Z ela traz esse contexto e traz esse olhar para a gente. Hoje as soft skills, eu entendo, né, que são as habilidades comportamentais, elas são essenciais devido à chegada da inteligência artificial. Então, as pessoas que entendem que a comunicação, por exemplo, a habilidade de se comunicar, a habilidade de relacionamento, a gestão de tempo, né, o enxergar as pessoas, quem tiver isso vai se destacar muito no mercado, vai continuar presente no mercado e vai liderar de forma exponencial. Patrícia, eu quero saber se a pessoa nasce líder ou se ela é treinada para ser líder. Eu vou usar um exemplo para você. Eu trabalhei muito tempo numa indústria e, às vezes, num chão de fábrica, você pega o melhor funcionário que mais se destaca e coloca o cara para ser chefe da turma. E nem sempre dá certo. Por quê? É verdade. E isso é um grande erro de gestão. Porque, às vezes, a gente perde um excelente técnico, né? E não ganha um bom líder. Não ganha um bom líder. A habilidade de liderança, ela é desenvolvida, sim. É claro que existe, eu sempre acredito nisso, né? Existem temperamentos, inclusive, que têm essa questão da liderança mais fácil, não é que ela não precisa ser desenvolvida, mas existe o posicionamento, né? Ele se posiciona diferente, mas a habilidade pode ser desenvolvida, mas como eu disse, ela é uma mentalidade. As pessoas precisam querer desenvolver a autogestão. A autogestão, a gente quando pensa nisso, a gente precisa entender que nós precisamos gostar de pessoas, nós precisamos ter uma crença positiva nas pessoas, orientar, desenvolver, e tem pessoas que o foco não é esse. Então, não será um bom líder se a gente não for por esse caminho, né? O caminho da orientação, o caminho do desenvolvimento. Só um líder forma outro líder. Então, a liderança ela não é o executar, não é a tarefa em si. A liderança é uma jornada, é um direcionamento. Então, a gente precisa querer ter essa mentalidade para poder dar certo. E quem é empresário? Porque muitas das vezes os microempreendedores fazem tudo. Ele é o marketing, ele é quem faz a administração e chega uma hora que você precisa segregar essas funções para outras pessoas. E muitas das vezes, como o Edson disse, esse microempresário ele não é um gestor. Como conseguir conciliar essa parte de ser o dono, de ser o responsável por aquela empresa e se tornar esse gestor de outras pessoas? E uma parte difícil, confesso eu, que tenho hoje uma marca, é passar algumas funções que eu faço para outras pessoas. Você fala, mas eu consigo fazer. E esse acúmulo de funções é bem prejudicial. É totalmente prejudicial. O gestor, né, o dono do negócio, ele tem a semente, né? Eu falo que ele é o visionário, ele é o criador. Mas ele precisa entender que se ele não investir em pessoas, se ele não delegar, a empresa não cresce. Então, a gente entra numa trava de crescimento onde muitas empresas morrem porque o gestor não entendeu que ele precisa delegar.
Então, tudo começa com a clareza. Ele precisa entender aonde que é a semente dele, aonde que pulsa ali, aonde que só ele pode fazer e aquilo que ele pode delegar para que ele multiplique potência, né? Para que ele multiplique ali o conhecimento, para que ele desenvolva pessoas melhores do que ele naquilo que ele não pode fazer, para que a empresa floresça, para que a empresa consiga realmente atingir a função social que ela, difícil, que ela existe. É difícil, nada é fácil. Ô, Patrícia, a gente está ouvindo aqui a Patrícia Curti, que é mentora de líderes. Deixa eu colocar a culpa aqui na Covid-19, que faz tempo que eu não faço isso. Patrícia, mas na Covid-19 muitas entrevistas de emprego eram feitas de forma online. Sim. E aí eu vi muita gente ser enganada porque o cara no computador é outro, pessoalmente ele é outra pessoa, né? É verdade, infelizmente. A entrevista, ela tem a online, né? Ela não deixa a gente enxergar muito claramente ali, né? Principalmente a linguagem corporal, né? Que faz muita diferença dentro da seleção de pessoas. Eu sempre sugiro que um candidato, quando ele vai participar de uma entrevista, que ele seja autêntico. Quanto mais autêntico você for, quanto mais você conseguir olhar nos olhos das pessoas e contar a sua história, mais chance você tem de ser aprovado. Então, as pessoas, às vezes, querem passar uma imagem tão perfeita que ela acaba sendo imperfeita. E as habilidades hoje que são procuradas, aqui está escrito o seguinte: habilidades e qualificações ainda fracas frente ao cenário global, por exemplo, o inglês. O que eu preciso para ser forte? Quais habilidades eu posso apresentar para ser uma pessoa forte frente ao mercado de trabalho? Eu entendo que hoje o que mais salta, né, nos olhos assim, de um selecionador é a questão da comunicação, da transparência, da autenticidade. Inclusive, ontem não, que foi feriado, anteontem eu estava fazendo uma seleção e eu falei isso para a candidata, ela tentando me convencer ali das habilidades técnicas, e eu falei para ela, olha, eu entendo, isso é importante, mas para mim o mais importante é o brilho nos seus olhos, é a vontade, porque isso a gente não ensina, né? Ou a pessoa, ela quer, ela vem com esse desejo, ela vem com essa pulsão, ou ela não tem, a gente não ensina a pessoa a querer. Então, quando a pessoa consegue comunicar isso, comunicar essa autenticidade, comunicar que ela tem uma visão clara de onde ela quer chegar, da carreira dela, né? Poxa, eu tô aqui, mas eu desejo chegar ali. Não sei como, ela não precisa saber o como, mas ela precisa saber aonde ela quer chegar. Ela precisa querer ela precisa ter uma noção de organização, né? A organização hoje, a gestão do tempo hoje é fundamental para o mercado de trabalho. Não adianta você ser formado em Harvard se você não conseguir organizar suas tarefas do dia, se você der desculpas, né? Se você chegar para o seu líder e falar, não consegui, não deu tempo. Então, quando a gente não tem essa autorresponsabilidade, essa autogestão, essa organização, a gente também fica devendo. Então, por mais competência técnica que a gente tenha, mas se a gente não passa essa transparência, essa autenticidade, essa organização, principalmente pessoal, né? Até na ordem ali, né, na forma da pessoa se apresentar visualmente, que impacta também, né, o selecionador, claro. Ela vai ficar devendo aí e vai ter dificuldade no mercado. 11h12, estamos conversando com a Patrícia Curti, que é a mentora de líderes, especialista em liderança humanizada, gestão de pessoas, gestão de tempo. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos fazer um rápido intervalo. Ainda não? Ah, não tem intervalo. Ainda pensei que tinha intervalo. Não temos mais, não. Não tem mais intervalo? Só no final. Então tá bom demais. Assim a gente continua conversando com a Patrícia. Uma pergunta que eu queria colocar para você é que muitas vezes a pessoa ela é líder também no trabalho, mas não é líder dentro de casa. É um outro tipo de liderança esse, não é, Patrícia? Olha só, Edson, é muito boa a sua pergunta. Na verdade, como eu digo, né, eu desenvolvo muitos líderes hoje, eu tenho, né, muitos mentorados, e eu sempre digo para eles, logo que a gente inicia um projeto, a liderança é mentalidade, e eu quero te ajudar a ser líder na vida. Né? Então, para mim, não existe, a gente não é uma pizza que dá pra gente ficar sendo fatiada, embora as pessoas acreditem nisso. Falar, no trabalho eu sou de um jeito, em casa eu sou de outro. Quando a gente é líder, a mentalidade né, de uma pessoa protagonista, de uma pessoa que se posiciona, de uma pessoa autorresponsável, que traz para ela, né, a responsabilidade frente aos desafios, frente às circunstâncias. Então, ao invés dela ficar pensando, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do chefe, ela vai trazer e falar, como que eu posso me posicionar frente a esse desafio? O que eu posso fazer? Como eu posso resolver? E ela sempre vai achar um caminho ali quando ela se posiciona. Então, é muito ruim quando a pessoa, em casa eu sou de um jeito, no trabalho eu sou de outro. A gente precisa ter a mentalidade do posicionamento de liderança.
E hoje a gente comentou sobre a geração Z, eu falo bastante porque eu sou da geração Z, então eu consigo me comunicar. Sou, apesar da cara ser de mais velha, mas não sou, não. Hoje eu acho que o que mais... Você é da geração Z? Eu sou. Você é da geração B, então. Geração alfa. Hoje a liderança humanizada, eu acho que às vezes há uma confusão em questão de hierarquia. Eu acredito que às vezes não dá para separar muito bem. Você sabe que aquele seu chefe é gente boa, ele conversa com você, aquela pessoa que está acima de você, mas você não consegue entender muitas das vezes que ele está acima de você, que ele tem uma função diferente da sua. Como separar e como, na função de gestor, entender e se posicionar perante essa hierarquia? Posso ter amizades no trabalho, mesmo sendo um gestor, mesmo sendo um líder? Olha, excelente. Eu gosto muito de explicar assim, né? Dentro do trabalho, a gente tem dois tipos. A relação que prevalece, geralmente, é a relação do respeito. Né? O afeto nem tanto, mas é tão bom quando tem as duas coisas. Somos brasileiros, né? Quando existe o afeto e existe o respeito. Mas quando a gente fala de afeto, não quer dizer que a pessoa, né, precisa ser melhor amiga na vida, mas que a gente precisa enxergar essas pessoas, né? E ter uma boa relação, uma relação gostosa, né? A gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então é muito bom quando a gente tem pessoas que a gente gosta de estar junto. Um time é um grupo de pessoas que confia umas nas outras. Então, para existir a confiança, precisa existir relacionamento. A geração Z é uma geração que busca muito isso. É uma geração que entende isso, é deles, é nativo deles, eles gostam do relacionamento. Então, assim, eles querem ser ouvidos. E uma liderança humanizada, quando a gente fala de humanizada, às vezes as pessoas entendem assim, porque o líder é bonzinho e passa a mão na cabeça. Não tem nada a ver com isso. Um líder humanizado, lógico, né? É o nome de marketing, né? Porque todos nós somos humanos e deveríamos ser humanizados. Mas, na verdade, o que seria isso? É a gente se aproximar das pessoas, é a gente ouvir, é a gente trazer uma segurança psicológica para o time no sentido de não punir por a pessoa ser quem ela é. Ela poder falar a verdade, ela poder trazer um erro. E isso tudo começa na liderança. O líder é assim? O líder é transparente? O líder olha nos olhos? O líder faz uma escutativa de verdade? Porque às vezes isso é só no papel, isso às vezes é só no quadro da cultura da empresa, mas o que tá ali? E a geração Z, ela é muito contestadora, então ela vai falar, né? Um funcionário da geração Z é muito diferente de um da geração X que vai falar, tudo bem, tá tudo certo, vida que segue. Sim. A geração Z fala, mas não é assim não, viu? Lá no código de conduta fala uma coisa e aqui a gente tá vivendo outra, eu não aceito. Sim. E aí é onde começam, né, os conflitos. Você tem que aceitar. Mas será que eles foram ouvidos? Será que esse líder ouve? Ele faz ali o one-on-one, que a gente fala, o tete-a-tete? Porque falar no grupo é muito fácil, né? Mas e falar olhando nos olhos? Será que esse líder quer que essa pessoa cresça? Será que esse líder quer que essa pessoa evolua? Né? Então, às vezes, as pessoas se distanciam porque falam, não quero ter amizade no trabalho, a gente não pode se envolver. Então, sabe, vai de 8 ao 80, assim. Sim. Então, é melhor não ter relação nenhuma, é melhor eu não falar... Faço o que eu mando, né? E não questione. E hoje não funciona mais assim. Não existe mais espaço para isso. Deixa eu aproveitar. Só vou fazer essa pergunta porque seu marido está aqui, embora ele esteja um pouco distante, eu vou perguntar a si mesmo. Como é que num ambiente de empresa eu vou descobrir que esse seu olhar terno e esse seu sorriso não é uma cantada para mim? Olha, boa. Eu acredito que tudo tem a ver com o posicionamento mesmo. Eu sempre falo, a gente conversa muito sobre isso em casa, né? As pessoas eu nunca fui desrespeitada no mercado de trabalho, nem quando eu era CLT, nem quando eu passei a ser consultora, nunca fui, porque eu acredito que são limites claros que a gente impõe, né? Estabelece. Então, o posicionamento mostra tudo, né? Eu acredito que o sorriso ele é importante, o sorriso é um dos maiores fatores de conexão que a gente tem. Eu acho que a empresa é um ambiente que pode ter vida. Inclusive, a minha missão é levar vida para as empresas. Eu gosto de comparar a empresa como um jardim, sabe? Eu acredito que o líder ele é um grande jardineiro, ele tem que cultivar, regar, podar, senão ervas daninhas crescem ali e acabou, né? Sufoca tudo. Então, um time precisa ser vivo, ele precisa viver de relacionamentos sadios e saudáveis. E o posicionamento com limites, eu acredito que vem trazer isso pra gente. E o elogio é importante também, né? Eu acho que as pessoas pararam de se elogiar. E eu acho que quando é feito algo errado, aí sim vem com as pedras e joga as pedras. Mas e para elogiar? É muito gostoso você voltar para sua casa e falar, nossa, hoje eu recebi um elogio do meu gestor, eu recebi um elogio. É muito bom, é importante, né? Sim, eu amei sua pergunta, porque isso é uma das coisas que eu mais falo dentro de mentoria.
a gente esquece que o elogio, ele é o encorajamento da alma ali, né? Ele é o oxigênio da alma. O elogio, eu falo, como eu comparo com o jardim, que ele é a água na plantinha. É mesmo. A gente precisa colocar água. Tem plantinhas que não precisa de tanta água, né? Que são mais as suculentas, mas precisa. Né? Não precisa ser todo dia, mas precisa. Tem plantinhas que precisam ser todos os dias, tem plantinhas que precisam ser 2 vezes na semana. A questão é, por que a gente não enxerga as coisas boas das pessoas? A gente precisa ser intencional para enxergar o que é bom. E quando a gente enxerga o que é bom, por que a gente não fala? Uhum. Por que o que é ruim? Porque o que é ruim, o negativo salta aos olhos, né? Olhou ali, você já vai lá e fala. Mas por que a gente não pode falar o que é bom? É tão gostoso quando um liderado escuta do líder assim, nossa, eu tô tão feliz de ter você no meu time. Eu gosto tanto de ver a sua assertividade, eu gosto tanto de ver o seu posicionamento, eu gosto tanto de ver o seu atendimento com aquele cliente. Por que ele não fala? Né? E o elogio, ele precisa ser específico. Muitas vezes as pessoas não sabem elogiar, por isso que não elogiam. A gente fala assim, elogiar estraga, né? Eu já escuto, não elogio porque elogiar estraga. Claro que estraga, você não elogiou de forma específica, a pessoa não entendeu como um elogio, então ela não reforça. O elogio, ele é o reforço do comportamento. Então, quando você fala, olha, gostei muito de ver a sua comunicação, você é muito clara no seu atendimento. O que vai acontecer? A pessoa, ela, às vezes, nem percebeu, ela nem sabia que era, aí ela começa a fazer mais. Sim. Então, você reforçou algo que é positivo. Então, o elogio, ele precisa ser específico. Mas as pessoas esquecem. Até em casa, né? A gente também não fala de forma específica, muitas vezes. A gente fala de forma genérica. Então, a pessoa não sabe o que ela está sendo elogiada. Né? Às vezes, até uma insegurança. Você vai lá e você fala, aquela pessoa fala, nossa, então eu sou boa nessa comunicação. Exatamente. Eu consigo fazer, né? Isso. A nossa equipe de TV agora à tarde, Patrícia, vai produzir uma matéria sobre profissões antigas, algumas até em extinção. Por exemplo, ninguém manda mais fazer roupa em alfaiate, Não. né? Meu pai era sapateiro, você não coloca mais uma meia sola, um salto no sapato, porque é caro, você acaba comprando um novo. E a gente vai fazer uma matéria sobre isso. Queria que você falasse de algumas profissões que estão sob ameaça agora, nesse nosso mundo moderno. Nossa, deixa eu pensar. Profissões que estão sob ameaça. Se você fosse começar agora, que profissão você não escolheria? Eu não escolho jornalismo, viu? Olha, que eu não escolheria... Olha, essa pergunta foi meio difícil pra mim, porque assim, eu não escolheria nada relacionado a números, que eu sou péssima. Eu também não. Eu Somos também. duas. Por que você acha que fui fazer jornalismo? Porque não Era o único cálculo. na grade que não tinha matemática. Eu acredito, você estava falando dessa questão, né, das profissões que não existem, mas você trouxe todas as profissões que dependem da artesanalidade. Eu acho isso tão lindo. Eu também acho. E eu acho que isso está tão em falta, porque isso demanda tanta presença. E eu acredito que as profissões que deixam de existir são aquelas que não demandam presença da gente. Quando a gente coloca mente e coração naquilo que a gente está fazendo, a gente sempre vai ser importante, sempre vai ter, né, valor, porque é algo que fica, é o legado que a gente vai deixando, né? Por mais que as máquinas possam substituir, é tão diferente você ir lá e ter uma roupa cortada exclusivamente para você. Por isso que é mais caro, né? Sim, valoriza. tem que ser, né? Eu acho tão bonito. E eu acredito, por exemplo, às vezes na própria liderança mesmo, agora tem sistemas, agora o próprio RH, né? Agora a gente não precisa mais falar tanto com as pessoas, agora você abre um chamado, você chega... Mas, gente, nada substitui. Você tá lá olhando para a pessoa, escutando, entendendo, às vezes até dando um abraço, às vezes a pessoa só precisa de um acolhimento ali. A máquina não vai fazer isso. Verdade. Então, eu entendo que tudo que tem mente e coração é insubstituível. É mesmo. E uma pessoa que vai sair de um ambiente 100% corporativo e vai iniciar um negócio, quais que são os desafios, principalmente agora no futuro, época de inteligência artificial, daqui a pouco robôs e tudo mais, dominando o mundo? Quais que são os desafios hoje? Medo. Dá medo. Mas eu acho que o maior medo é empreender. Hoje, porque a gente não tem muito amparo para fazer isso, né? Eu entendo assim que o maior desafio de um gestor ou de uma pessoa que começa a empreender é a clareza. Infelizmente, a gente olha para muitas coisas, eu vejo muito isso, eu tenho muitos clientes que começam a empreender, então assim, olham para muitas coisas, olham para o mercado e falam, né, fulano tá fazendo assim, ciclano tá fazendo assado, nossa, eu preciso fazer desse jeito, mas esse é o maior problema, porque a gente precisa ter clareza, o que tá pulsando aí dentro, o que é só seu, o que você faria? Então, às vezes a pessoa ela não tem essa clareza, então ela não consegue decidir para onde ela vai, e decidir é diferente de escolher. Então, às vezes, eu escolhi porque eu tô vendo, mas esse desejo não é meu, esse desejo é do outro. E quando eu tenho a decisão, é porque eu sei, lá no fundo, eu tenho um direcionamento claro da onde que eu preciso ir. Às vezes, esse empreendedor até é meio rebelde. Tá todo mundo falando, não, você tem que ir pra direita. Não, eu não vou.
eu vou aqui para a esquerda. E esses negócios são os que mais dão certo ali, né? E não parar de se desenvolver, né? Um dos grandes problemas de empreendedores é que eles acham que já sabem e aí eles param de se desenvolver. Aí eles travam no crescimento, porque aí o mercado vai vir e vai engolir. A gente precisa estar sempre crescendo, porque ou a gente está crescendo ou a gente está, né, perdendo ali, morrendo. Não existe estagnação, né? Ou a gente sobe ou a gente cai. Então, a gente tem uma falsa sensação que a gente está estagnado, mas a gente está caindo, na verdade. Então, quando a gente não cresce, não investe em pessoas, não investe em tecnologia, né, e não olha para si mesmo, né? A empresa, ela nunca quebra. Quem quebra é o dono. É a mentalidade do dono que quebra a empresa. Então, se eu paro de crescer, de me desenvolver, de aprender, aí a chance de dar errado é grande. Se eu estou sempre evoluindo, ele vai conseguir, ele vai achar um caminho, vai dar certo. Com certeza. Patrícia Curti, queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, daqui a pouco esse material vai para o YouTube também, para você deixar uma mensagem de otimismo. Você falou de tanto otimismo, estou até com vontade de continuar trabalhando, viu? Eu tinha pensado... Vai ter que continuar, viu? Até o fim do dia é tempo ainda. Um pouquinho aí. Mas eu escolhi uma área que você ganha bastante, técnico, assim, igual o Leandro, igual o Danilo. O pessoal ganha demais. Uma mensagem para os nossos ouvintes, Patrícia. A mensagem que eu posso dar é: nunca pare de se desenvolver. Tenha clareza, tenha vontade, né? Olhe para você, saiba o que pulsa ali dentro, acredite no seu sonho, porque se pulsa ali, se Deus colocou no seu coração, é porque é possível realizar. Busque informações, busque pessoas, busque direcionamentos, mas principalmente busque clareza. Acredito que quando a gente tem vontade, a gente busca, entende o que a gente está fazendo, a gente tem pessoas ao nosso lado, parceiros estratégicos ali, né? Pessoas que querem o nosso bem, que querem nos ajudar, a gente chega. Organizar o tempo, né? E estar presente na vida, com mente e coração. Tudo que a gente coloca amor, tudo que a gente coloca presença, é impossível que não dê certo. Verdade. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Patrícia Curti, mentora de líderes, especialista em gestão de tempo, gestão de pessoas.